Eu acredito que o que Deus quer, como eu disse, é derramar mesmo uma porção de cura, não só a nível físico, mas principalmente a nível emocional e espiritual aqui sobre as nossas vidas. Quando nós falamos de autoridade, como a gente vem falando nesses últimos dias, é para que a gente possa entender que tudo o que Deus nos deu para viver, todos os sonhos, todas as promessas que Deus nos deu para viver, foi para que a gente pudesse viver os sonhos dele. Não era para que a gente recebesse algo que nos alegrasse para viver os nossos sonhos. Na verdade, os nossos sonhos é uma consequência. A realização de sonhos nossos é uma consequência de um comprometimento que eu tenho com os sonhos de Deus. A verdade é que a agenda de Deus precisa estar de fato prioritariamente em primeiro lugar na minha vida, para que então as demais coisas possam me alcançar. Não que Deus não tenha sonhos para derramar sobre a sua vida que vai alegrar seu coração, mas Deus tem uma agenda. Deus tem os sonhos dele, Deus tem os planos dele sobre a terra. E se nós pudermos sincronizar esses sonhos aos nossos sonhos, de forma que os sonhos dele são prioridade, então a Bíblia diz que as demais coisas seriam acrescentadas na nossa vida. Essas demais coisas sendo acrescentadas não podem vir debaixo de uma premiação, mas debaixo de autoridade. Até porque a gente entende que o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para que a nossa voz não ecoe no mundo espiritual. Porque talvez você não saiba, mas no mundo espiritual não existe passado ou futuro ou presente. Na verdade, não existe futuro e não existe passado. No mundo espiritual as coisas são. Literalmente o mundo espiritual ele existe da forma como é de verdade. Você pode colocar muitas máscaras no mundo físico. Você pode estar destruído por dentro e colocar uma máscara de felicidade, de contentamento do lado de fora. Mas quando nós olhamos no mundo espiritual, você é o que você é e ponto final. Não tem como esconder. Não tem como disfarçar. Então nós devemos nos apegar à verdade que nós vivemos e ser quem somos, ou nos apegar às promessas que nós carregamos. E eu quero que você entenda que no mundo espiritual você ou você já vive a pressão de promessas que Deus já deu para você. Espera aí, pastor, deixa eu explicar melhor essa situação. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos um homem chamado Davi. Todo mundo aqui conhece Davi? Davi recebeu uma palavra quando ele tinha entre 15 e 16 anos. Um profeta apareceu na casa dele e disse que ele seria rei. Ele demora 20 anos para sentar no trono. 20 anos. Para que fisicamente ele pudesse sentar no trono e governar. Mas naquele dia que ele foi ungido, o mundo espiritual já reconhecia Davi como rei. Ele já era perseguido por ser um rei no mundo espiritual. Você acha que ele derrotou Golias com qual unção? Com a de pastor de ovelhas? Ou com a unção de um rei? A Bíblia diz que todo homem que era ungido naquele tempo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor descia sobre ele. Você acha que ele enfrentou Golias com qual poder? Ele foi perseguido, mas ele agia como um rei, mesmo estando em cavernas. Ele fugia de um inimigo, mas se comportando como rei. Ele teve a oportunidade de matar os seus inimigos, mas se comportou como um rei. Porque ainda que ele não estivesse vivendo fisicamente a promessa, no mundo espiritual, ele já estava vivendo essa promessa. Já era realidade a promessa que ele carregava. É importante a gente entender essa dimensão, porque muitos de nós enfrentamos pressões hoje, não pelas condições que nós estamos vivendo hoje, mas enfrentamos pressões de inimigos por causa da promessa que nós carregamos. E me desculpe, talvez você está precisando olhar no espelho
E enxergar não as suas desculpas, mas olhar no espelho e enxergar a promessa que você tem. Porque o diabo sabe da promessa que você tem. E o diabo não quer tocar na bênção que a promessa traz consigo. Ele quer tocar na sua autoimagem, porque se ele tocar na promessa, se ele tocar em você e fazer você desacreditar dessa promessa, então essa promessa não se cumpre. A Bíblia diz em Efésios: resistiu o diabo e o diabo... Como que nós resistimos o diabo? Perseverando na palavra da promessa que nós carregamos. Ele vai vir e vai tentar nos confrontar. Ele vai vir e vai tentar nos confrontar. Ele vai vir e vai tentar nos negociar a promessa. Ele vai vir e vai tentar resistir a gente na promessa. Ele vai tentar chegar e vai dizer que você não é merecedor dessa promessa. Ele vai tentar chegar e dizer para você que pela sua história você não vai conseguir chegar lá. Mas nós resistimos porque nós temos uma promessa. Quem está aqui comigo? É importante a gente abraçar, porque a promessa vai acarretar uma bênção sobre as nossas vidas, sim. Mas vai acarretar também pressões dia após dia. Vai acarretar situações que não fazem sentido nenhum com as nossas condições. Mas inimigos vão se levantar na nossa vida, e eu entendo hoje, que já tem se levantado não porque você é alguém, mas porque você será alguém diante de Deus. Essa era a hora de você dizer um amém. Fala para quem está do seu lado: ainda que você não seja ninguém hoje, você será em nome de Jesus. O grande desafio da igreja é alinhar essas direções, dessas promessas que nós temos, com a realidade atual que nós estamos vivendo. É entender que a promessa não é algo para se apegar, para que a gente se sinta feliz. Mas a promessa é algo para a gente se apegar, para que através de nós pessoas se tornem felizes. Ah, pastor, eu achei que eu ia receber a bênção. E agora eu ia ficar feliz, porque agora eu estava vivendo a bênção de Deus. Não, irmão. A bênção de Deus não é para fazer você feliz, mas para fazer alguém, através de você, ser feliz. A unção de Deus é derramada sobre a vida de Jesus para que haja cura nos ambientes que Jesus passava. Jesus foi questionado na cruz. Quando ele estava na cruz, disseram para ele: se você é tudo isso que você disse, desce daí. Mas a unção e o poder que ele recebeu não dizia respeito a ele, dizia respeito a você. Então as promessas de Deus na sua vida não é para fazer você feliz, mas para fazer alguém que precisa dessa resposta que você carrega, alguém mais próximo de Jesus Cristo. Por isso é importante nós entendermos como nós podemos nos desenvolver espiritualmente na promessa que nós recebemos. O cenário hoje é muita gente buscando consumir mais e mais. Existe um texto em Provérbios que diz que a miséria tem duas filhas, é chamada Dadá. Uma chama Dá e a outra chama Dá. Que buscam consumir tudo. Sugar tudo. E não procuram retribuir absolutamente nada. Eu tenho falado isso aqui na igreja, há poucos dias eu já tive algumas reuniões. E se nós pegarmos o leque da igreja, toda a membresia, vamos colocar assim, não gosto muito desses termos. Mas a maioria das pessoas chegaram, a grande maioria, chegou precisando de cuidados. De muitos cuidados. Sentamos muitas vezes, ensinamos, tratamos, cuidamos. E eu não estou aqui para dizer que ninguém é melhor do que ninguém aqui, pelo contrário, muito pelo contrário. Mas esse é o momento de todo o cuidado que você recebeu até aqui, de toda a
promessa e bênção que você recebeu até aqui, de toda a benevolência da parte de Deus que você recebeu até aqui, convergir para algum lugar. Depois de receber o que recebemos, de sermos cuidados como fomos, está na hora da gente convergir tudo isso que recebemos para algum lugar, porque o Evangelho não acaba em você. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ele morre o unigênito de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que significa unigênito? Único, mas quando ele morre, a Bíblia diz que ele se levanta como primogênito. E primogênito e unigênito são duas coisas totalmente distintas. Unigênito fala de único filho, mas primogênito fala o primeiro de outros filhos. E existe uma coisa que separa o unigênito do primogênito, que é a morte de Cristo. Significa que alguém morreu pelo corpo, alguém deu a sua vida pelo corpo, alguém entendeu que ele não podia estar no conforto da sua posição, mas precisava que algo acontecesse para que a posição possa ser transicionada, para que ele deixasse de ser o único e se tornasse o primeiro, para que eu e você tivéssemos oportunidade de sermos filhos de Deus. Isso significa que em algum momento da nossa jornada espiritual, eu e você vamos precisar sacrificar alguma coisa pelo corpo de Cristo. Você não nasceu, irmão, para usufruir de todas as promessas e ser o bambambam de tudo. Você nasceu para fazer parte de um corpo mais importante e maior do que você. A promessa que você tem vai ser uma ferramenta de ajuste para o corpo, não para você. E a grande maioria da igreja quer receber o melhor de Deus, e é legítimo receber o melhor de Deus, mas para onde que o melhor de Deus está indo? Cuidado para que tudo que você está recebendo não faça de você um clube. Não transforme as nossas vidas em como é bom e como é gostoso a gente se cuidar. É quase uma terapia em grupo. Não, irmão. A promessa que você recebeu foi para que você pudesse ser tratado, para tratar outra pessoa que vai além de você. Existem pessoas que estão ao seu círculo. Existem pessoas ao seu redor que precisam ouvir do Jesus que você conhece. Pessoas que estão ao seu redor, que precisam conhecer e ter a experiência com Jesus que você teve. E muitas vezes os nossos olhos estão, não, mas falta isso aqui para eu poder desatar. Falta aquela situação, falta Deus falar comigo isso, para que eu possa ir. Não falta condições para você começar. Nunca faltou condições para começar. Falta decisão para começar. A árvore pode ser linda, pode ser frondosa, pode ter uma folhagem maravilhosa, mas se ela não der frutos, no reino de Deus ela sempre será cortada. Pastor, você está dizendo para mim, daquele discurso que eu ouvia na igreja no passado, que você tem que trazer alguém para Jesus? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo exatamente isso. Com a igreja preta e luz azul, com telão piscando, eu estou dizendo que eu e você temos a responsabilidade de trazer alguém para Jesus. De abrir a nossa boca e declarar as verdades que Cristo ministrou no nosso coração na vida de alguém. Mas pastor, eu comecei agora, e quem te disse que você precisa de muito ensino para falar de Jesus? O que você precisa é de uma experiência com Ele. É só disso que você precisa. E eu quero profetizar que se você não tem uma experiência com Jesus aqui hoje, em nome de Jesus, você terá uma experiência com Ele aqui hoje, em nome de Jesus. Porque eu e você que tivemos uma experiência com Jesus, fomos levantados por Deus para curar o corpo de Cristo, para tratar o corpo de Cristo, para servir o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo. Não foi para usufruir do corpo de Cristo. Usufruir faz parte de alguém que constrói o corpo de Cristo.
Antigamente, falavam-se das pedrinhas na coroa, dos galardões. Quando a gente ganha alguém para Jesus, a gente recebe um galardão. Irmãos, essa é a sua missão. Foi para isso que você e eu nascemos. Não foi para outra coisa, a não ser sermos testemunhas do que Jesus fez na nossa vida. Dá uma olhada para quem está do seu lado e pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem um testemunho do que Cristo fez na sua vida? Eu quero construir com você aqui hoje, não tenha medo, estou só começando. Como que Deus constrói ministérios e autoridades sobre as nossas vidas? Como que Deus tira alguém do anonimato e leva alguém a ser mais do que vencedor e ser frutífero no reino de Deus? Eu acho que isso precisa trazer luz e clareza no nosso coração, porque existem muitas prisões que prendem a nossa vida para sermos frutíferos e cumprirmos a grande comissão. Porque nós podemos levantar uma bandeira de cuidado, mas a grande comissão e a chamada de Jesus na nossa vida é: ide, pregai o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Não foi isso que ele disse? Então, mais importante do que essa igreja diz, aquilo que Jesus diz é mais importante. Então eu posso estar dentro de uma igreja de relacionamento, e quando chegar no último e grande dia, ele dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque o que eu disse foi menos importante do que a sua igreja pregou. Nós nascemos como igreja para cuidar de pessoas. Sim. Cuidar é importante, mas anunciar é mais importante. Levar o que Cristo que nós carregamos é mais importante do que cuidar, porque o cuidado é posterior a alguém que recebeu o Cristo. E receber o Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. Não existe experiência mais importante e impactante na vida de alguém do que encontrar Jesus na vida dele. Talvez tem muito crente que precisa encontrar Jesus de novo e se lembrar do amor que recebeu e da graça que recebeu e do carinho que recebeu de Jesus quando se converteu. Tem muito crente que precisa ser desinvernizado, porque quando Jesus continua sendo o mesmo, amável e carinhoso como ele sempre foi. Então nessa noite eu quero construir com você algo aqui, que faz com que eu e você possamos estarmos livres para cumprir essa grande comissão. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis 12 comigo. O pastor vai falar de Jesus e vai abrir em Gênesis, vou. Gênesis capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra em que eu te mostrarei. Então disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a luz da tua palavra cura o nosso coração aqui hoje. Abre os nossos olhos e nos mostra tudo aquilo que nós precisamos fazer para cumprir aquilo que o Senhor deseja, como testemunhas até os confins da terra, Pai. Abra os nossos corações aqui, abra os nossos ouvidos e trata as nossas vidas como filhos que nós somos, e toda a honra e glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. O texto de Abraão tem uma das verdades do evangelho mais importantes para qualquer crente, e a partir de agora eu queria muito que você prestasse atenção em mim. Quando Deus disse para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, a palavra que saia da terra é ler-lerá, essa palavra que está atrás de você. Quando Deus diz ler-lerá, Ele está dizendo: vai, Abraão, por você mesmo.
Em outras traduções vai e acredite naquilo que eu vou fazer você se tornar. Abraão, vá com você mesmo. Interessante, Deus dizendo, vá e vá por você mesmo. Vá, Abraão, para si mesmo. Como se a jornada de Abraão fosse uma jornada mais para dentro do que para fora. Deus dizendo, vá para a terra que eu te mostrarei. Ele está dizendo primeiro, ele vá para si mesmo. E então você verá a terra que eu tenho para você. É uma jornada que vai tratar nossa alma antes de tratar nossa geografia. É muito mais falando sobre o caminho do que a vitória. É muito mais interessante Deus dizendo para Abraão, né, que ainda era Abrão. Deus dizendo, caminhe ou vá consigo mesmo. Como se fosse uma jornada solitária. Para que Deus pudesse tratar a alma de Abrão. Para que ele pudesse se tornar quem nós conhecemos. Deus está dizendo, Abraão, lerá, vá consigo mesmo, vá sozinho. A Bíblia vai mostrar que ele tema ainda leva Ló, mas a palavra de Deus era lerá, vá consigo mesmo. E a Bíblia diz que Abraão sai do meio da terra e do meio da parentela, e vai para o deserto. E o deserto não é lugar de conhecer pessoas, o deserto é lugar de conhecer a si mesmo. Então o que Deus estava dizendo fazia sentido. Porque ele sai do meio do povo, sai do meio da terra, da parentela e da casa do seu pai, e vai para um deserto para conhecer a si mesmo. Talvez os desertos que você está passando, você não entendeu o motivo que te levou para lá, e o motivo que te levou para lá, muitas vezes foi lerá. Deus dizendo, vá, porque eu quero te apresentar você mesmo lá. Você precisa se conhecer para viver a promessa. Porque na grande maioria das vezes nós não estamos prontos para viver a promessa que Deus tem na nossa vida. Nós somos orgulhosos, presunçosos, prepotentes ou impotentes para receber o que Deus tem para as nossas vidas. Nós não enxergamos nós mesmos com os olhos de Deus. O mundo espiritual está todo se movimentando contra nós, mas nós nos enxergamos impotentes. Então Deus diz, lerá, vá consigo mesmo, porque eu quero te apresentar a você mesmo. E talvez essa seja a chave da nossa anunciação, lerá. Irmos para os desertos para aprender quem nós somos diante de Deus. Talvez essa seja a tônica da nossa autoridade, porque nós não exercemos a autoridade que Cristo nos entregou, porque nós não sabemos quem nós somos diante dos olhos dele. Nós só sabemos quem somos aos olhos de autoridades que nós delegamos. Pais, mães, professores, pastores. Mas aí Deus diz para ele assim, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Acho que está alto, tá? Você está aumentando sozinho. Sai do meio da tua terra, está alto, no meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você sabe o que é interessante, que talvez eu e você não percebemos? Deus não disse para Abraão para onde ele ia. Em momento nenhum na conversa Deus disse para ele, vai para o lugar, vai para Canaã, eu tenho Canaã para te dar. Muitas vezes nós queremos que Deus diga para a gente para onde nós vamos, mas Deus não disse para Abraão para onde ele ia, só disse para ele o que ele precisava largar para ir. Ele não disse, eu vou te dar Canaã se você sair da tua terra, da parentela e da casa do seu pai. Ele não disse isso. Ele disse, sai, sem saber para onde vai. Ele não precisa saber para onde vai, ele só precisa saber o que ele precisa deixar para trás. Alguns de nós estamos esperando que Deus diga o que nós temos que fazer, e Deus não disse o que nós devemos fazer, mas já disse o que nós devemos largar. Ir consigo mesmo é apresentar para nós mesmos aquilo que nós precisamos largar. E me desculpe, você pode ser um crente velho e ter coisas que você ainda não largou para ver o que Deus tem preparado para você. Eu quero profetizar aqui nessa noite que tudo que te impede de enxergar Canaã na sua vida vai cair por terra aqui em nome de Jesus. Ele disse, sai da sua terra, larga a sua terra.
A palavra terra aqui é cultura, ou natureza. Ele está dizendo, existem crenças, existem costumes da sua terra que limita a promessa a acontecer na sua vida. Existem coisas que eu quero fazer, mas o lugar onde você habita não é propício para o que eu quero fazer. É muito pequeno. E é interessante que a nossa terra, não vou falar nossa, porque Valadares tem uma filial, né? Lá em Framingham é uma filial de Valadares. Na nossa terra, nós temos o costume de dizer que ninguém dá certo, a gente tem que ir para os Estados Unidos. Eu quero profetizar em nome de Jesus que nós vamos ser a igreja que vai virar a chave dessa cidade. Em nome de Jesus. Eu creio que esse cenário pode mudar e vai mudar em nome de Jesus. Nós não dependemos de governo, nós não dependemos de infraestrutura, nós dependemos de uma palavra de Deus sobre essa cidade. A bênção não está em lugares, a bênção está em você. Se você entender isso, não importa onde você estiver, Deus vai operar milagres e te superabundar em toda boa obra. A bênção está em você, cara. Aí vem Deus e diz, sai do meio da sua terra, porque existem prisões e geografias que prendem e limitam as nossas vidas. Então preste atenção, quais são as geografias que você tem dado ouvido. Existem lugares que você frequenta que prende a sua vida. Existem rupturas que eu e você precisamos ter na nossa vida pessoal, para que haja manifestação da glória de Deus na nossa vida. Talvez você até quer, você até sonha, talvez você está até buscando, mas parece que nada acontece. Porque você está buscando a Deus para ver, e Deus está dizendo, eu não vou te mostrar enquanto você não largar o que precisa ser largado. Terra fala de cultura, fala de costumes que prendem as nossas vidas, fala de uma velha natureza, fala de recepção de ideias que não são nossas, nós recebemos. Recebemos e absorvemos como verdades da nossa vida. Deus disse, aonde eu vou te levar, Abraão, não cabe as promessas ou as ideias que a sua terra diz sobre você. Ele diz, sai do meio da sua parentela. Aqui fala de sangue. Fala de amores e de verdades familiares que podem prender a nossa vida, que foram impostos, verdades que foram impostos. Seu avô era assim, seu pai era assim, seu bisavô era assim, então você é desse jeito. Eu já cansei de receber pessoas para conversar dizendo, minha família toda teve problema, pastor, com traição. Pastor, a vida toda, a minha família teve problema com miséria, tá todo mundo problema, todo mundo com nome sujo. Todo mundo é desse jeito. Deus está dizendo, lerá. Larga a terra ou a parentela. Eu não estou dizendo para você desonrar seu pai, não. Preste atenção no que eu vou dizer. Não desonre o trajeto. Você pode dizer para quem está do seu lado, não desonre seu trajeto. Se você está aqui hoje, foi alguém que te trouxe. Se você chegou até aqui, alguém te trouxe, mas daqui para frente, agora é você e Deus. Vá sozinho, porque Deus tem um plano maravilhoso daqui para frente na sua vida. Você pode dizer amém por isso? Você recebe isso? Até aqui você chegou, mas daqui para frente a sua jornada é você e Deus. Lerá. Tem pessoas que estão presas na família até hoje. Estão presas em crenças da sua família, estão presas em verdades familiares. Fulano não deu certo, Beltrano não deu certo, Beltrano não deu certo, então, consequentemente, limites que foram impostos pela família, personalidades que foram construídas por causa do sobrenome que você carrega. Se você é fulano de tal, se você é da família do fulano de tal, seu sobrenome tem que falar por você. Não, quem fala por você é a promessa que você carrega. É ela que vai adiante de você. Só que a gente precisa ter uma ruptura.
Tem que ter uma ruptura, né? No processo de libertação, a gente tem que chegar e dizer: chega, daqui para frente, acabou. A Bíblia diz que até a 3ª ou 4ª geração, maldições hereditárias podem nos alcançar, mas cabe a nós dizer não para elas. Cabe a nós ruptura, quebrar o padrão que liga as maldições. Existem pessoas que estão clamando por ver promessas, querendo ver coisas novas, mas Deus está dizendo: eu não te mostro. Sai da sua terra, da sua parentela. Mas Ele diz ainda mais: da casa do seu pai. Volta a dizer: não desonre o trajeto, não desonre seus pais, mas se desprenda de vínculos construídos na alma, prisões e apegos que até são legítimos, mas que não te levam para a terra da promessa, te permanecem no lugar aonde Deus quer que você saia. Existem níveis de intimidade, níveis de relacionamento, existem níveis de vínculos entre familiares que precisam ser desfeitos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez exista uma ligação de alma na sua vida que está prendendo a sua vida de romper e viver o melhor de Deus. Deus disse: sai da casa do seu pai. Sai debaixo desse governo. Talvez você é casado, já era para você estar voando, você ainda está lá debaixo. Só um detalhe: quando Deus diz para Abrão para sair de dentro da casa do pai, o pai de Abrão já tinha morrido. Se a pai de Abrão já tinha morrido, se Arã já tinha morrido, por que Deus diz: sai da casa do seu pai? Porque existia uma prisão familiar que prendia Abrão. Existiam vínculos ali dentro que prendiam Adão. Prova: Deus disse para ele sair sozinho e ele me carrega Ló. Era para ele ter saído sozinho, mas ele carrega Ló, porque tinha vínculos familiares, prisões familiares, que prendiam ele de viver o que Deus tinha preparado para ele. Eu queria que você falasse para quem está do seu lado: ler, lerrar. Vá sozinho para a terra que Deus vai te mostrar. O nível daquilo que eu vejo é proporcional ao nível daquilo que eu deixo. Alguns de nós estamos buscando ver coisas sobrenaturais, mas não deixamos coisas carnais. Tem pessoas que querem ver o futuro, mas andam com o passado ombro a ombro. O seu ontem está muito hoje. Quando olha para trás, só de relance consegue ver todo o seu passado ali atrás. O passado está vivo, está pujante. O seu passado ainda fala muito próximo no seu ouvido, porque não deixou lá atrás. Enquanto você não deixar determinadas coisas, você não vai conseguir enxergar outras coisas. O nível daquilo que eu vejo é proporcional ao nível daquilo que eu deixo. O que eu deixo para trás me faz enxergar coisas novas. Se você não está vendo nada de novo na sua vida, Deus está dizendo: está na hora de deixar coisas velhas para trás. E talvez a forma de curar a vida da igreja é tirar dela essa responsabilidade de carregar coisas que já viveu. Paulo diz: uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam. Eu olho para o alvo. O que ele está dizendo? O que passou não importa, porque o que passou não fala mais comigo. O que fala comigo é onde os meus olhos estão, e isso fala comigo. E isso disse o homem que viu Jesus 2 vezes. Talvez para ver Jesus nós vamos ter que abandonar o nosso... Talvez não. Nós vamos ter que abandonar o nosso passado para enxergarmos Jesus novamente. Nós vamos ter que romper com a nossa terra, com a nossa parentela e com a casa do nosso pai. Tem coisas que eu e você já vivemos na casa dos nossos pais, que foram 10. Tem coisas que nós já vivemos na nossa terra, talvez não é nem a geografia. A palavra terra pode falar sobre a terra de nascimento.
Mas existem geografias que não é a nossa terra de nascimento, mas que marcaram a gente. Deus diz: abandona isso. Experiências boas que você teve em outros lugares, Deus está dizendo: abandona isso, me vai para o lugar aonde eu vou te mostrar. Quando você estiver com os olhos nos lugares que foram bons, nas pessoas que foram boas para você, na parentela que foi boa, dificilmente você vai ver o de bom que Deus tem preparado para você lá na frente. Então, mais uma vez, lerrar. Vá consigo mesmo. Porque quando chegar lá na frente, quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar: fulano, aonde que está Moisés? Ele vai perguntar: fulano, aonde estava você quando eu te mostrei e te dei uma promessa? Eu queria que você entendesse que tanto eu quanto você carregamos promessas sobrenaturais da parte de Deus. Eu e você temos à disposição anjos acampados ao nosso redor para guerrear as nossas guerras. Nós temos à disposição algo que os profetas não tinham à disposição deles, que é o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a palavra dos profetas nas mãos. Nós temos o Espírito Santo conduzindo as nossas vidas. Mas nós precisamos ir sozinhos. Lerrar. Ir comigo mesmo. Até que eu conheça o que Deus quer fazer na minha vida. Até que eu tenha certeza do que Deus quer fazer na minha vida. Eu preciso ir até que Deus saiba, até que eu saiba o que Deus quer fazer na minha vida. Até que eu tenha certeza que eu saí da terra, da parentela e da casa do meu pai. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Se nós não rompermos, nós vamos ser pessoas que carregam promessas poderosas, mas não vivem todas elas. Nós vamos receber promessas e vamos, como já temos promessas, mas não vamos ter autoridade para conquistá-las. Nós vamos ter promessas poderosas, vamos ter palavras proféticas poderosas, mas nunca vamos ter força espiritual para chegar lá, porque muitas vezes nós vamos precisar abandonar para ganhar força, para entrar nesses lugares. Tem um livro, ele fala sobre a caminhada, chama Pés como os Acorça. Fala sobre uma caminhada espiritual que nós precisamos ter com Deus. Dentro desse livro, o autor faz uma analogia como se nós fôssemos aqueles que subiam a montanha para encontrar o Senhor. Só que chega determinado momento da montanha, dessa construção, que nós precisamos nos livrar da bagagem que nós carregamos. Nos livrar daquilo que nos prende, para que nós tenhamos impulso para chegar. E as coisas que mais prendem as nossas vidas: terra, parentela e a casa do nosso Pai. Deus quer curar você aqui nessa noite para que você tenha novamente visão espiritual para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus quer renovar a sua esperança, renovar a sua fé, para que você tenha percepção daquilo que você vai viver diante dEle. Deus não está enganando ninguém. Deus sempre terá uma visão nova para você. Mas esse processo acontece à medida que nós largamos. Minha pergunta hoje para você é: o que você precisa largar? Terra, parentela ou a casa do seu pai? De onde você precisa romper, ter rupturas? Porque rupturas nos amadurece. Rupturas nos ensinam, nos treinam, fazem a gente limpar o que é emoção daquilo que é missão. Sabe umas coisas que a gente precisa aprender como crente? A não misturar o que é o chamado de Deus com as nossas emoções. Ah, eu estou sentindo. Foi Deus que disse? É pelo caminho que Deus mandou você passar? Então descarta. Missão é mais importante que as suas emoções. Mas nas rupturas, fazer coisas que você não quer fazer, mas você sabe que tem que fazer. Tem coisas que você não quer fazer, mas você sabe que precisa fazer. Verdade ou mentira?
Sim ou não? Quem aqui tem coisas que precisa fazer, mas não gostaria de fazer? Levanta a mão, deixa eu te ver. Quem precisa ter conversas duras, que não quer ter, mas precisa ter na sua casa? Levanta a mão para mim, deixa eu te ver. Quem precisa ter conversas duras no seu local de trabalho, que não quer ter, mas precisa ter? Quem precisa ter conversas duras com o seu pecado, que muitas vezes amacia seu ego, mas você sabe que precisa eliminar da sua vida? Muletas que nós construímos, Deus está dizendo, sai! E vai para o lugar que eu vou te mostrar. Porque para ver, você vai ter que largar. Lerrar. Hoje é o dia de você caminhar sozinho consigo mesmo. Para a terra que Deus vai te mostrar. A boa notícia dessa noite é: Deus tem uma terra para te dar. Deus tem autoridade para derramar sobre a sua vida. Deus tem cura. Deus tem libertação para você aqui hoje. Mas Ele diz: sai do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu... Queria que você ficasse de pé para a gente orar.